Oi, 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 voltamos. 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 Meninas, caiu aqui, eu não faço ideia o motivo. Me perdoem, mas vamos voltar ao raciocínio, vamos ir voltando. Como eu estava falando, a importância de cuidarmos das nossas emoções é porque muitas vezes nós mulheres, né, temos várias sobrecargas, cuidamos de várias coisas ao mesmo tempo, temos a tendência de cuidar muito do outro e esquecemos de olhar para nós, de olhar para dentro, de cuidar verdadeiramente dos nossos sentimentos e das nossas emoções, né? E a Bíblia nos mostra que as emoções, elas são como reflexos do nosso interior, né? E a emoção é o que eu externizo, né? O sentimento e o pensamento é o que está no meu interior. Então, em Provérbios 15:13, a palavra do Senhor fala assim para nós: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, olha só, como eu disse aqui que a gente tem que manter o equilíbrio entre as áreas. Quando eu estou com o meu coração doente, quando eu estou com o meu coração cheio de dor, eu acabo abatendo o meu espírito. Então, nós temos que focar, né, nesse cuidado das emoções. Nós temos que olhar para dentro de nós. Nós mulheres temos essa característica fantástica de abraçar várias coisas, abraçar vários projetos, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas a gente não pode esquecer que se a gente não olha para dentro, se a gente não cuida do interno, o externo não vai bem, né? E isso é tão legal, é tão interessante, porque se a gente pega na Bíblia, só no Novo Testamento nós temos mais de 400 passagens que fala sobre emoções, pensamentos, sentimentos, sobre a nossa alma. E em quase todas as ministrações de Jesus, ele trouxe também alguma relevância sobre o tema das emoções. Então, ele saberia que seria algo desafiador para nós, né? Porque nós cristãos sabemos que o inimigo, ele não tem o poder de nos tocar, mas ele pode soprar palavras malditas aos nossos ouvidos. E se a gente não crê na verdade de quem nós somos, nós acabamos acreditando naquilo que o diabo está soprando. Ele não precisa colocar a mão em nós para talvez nos destruir ou nos levar a fazer algo contrário à palavra de Deus. Somente ele soprando nos nossos ouvidos. E se a gente não tiver com as nossas emoções alinhadas e fortalecidas, a gente pode começar a se conduzir para comportamentos distintos do que Deus tem para nós, né? E aí, o que acontece? A emoção, o nosso comportamento, está muito alinhado também com o fruto do Espírito. Porque quando eu não consigo ter controle da minha alma, quando eu não consigo ter o controle do meu sentimento, eu não afloro as manifestações do Espírito. Eu fico sem paciência, eu não consigo ter domínio próprio, eu não consigo ter mansidão. Às vezes eu tô tão ríspida, eu tô tão arisca que eu não consigo amar o outro. E aí tudo vai refletindo ao meu redor, né? Nós mulheres também temos a habilidade e uma capacidade dada por Deus de influenciar todo o ambiente que a gente está com a nossa leveza, com a nossa feminilidade, com a nossa sutileza. E se isso está deturpado dentro da nossa mente, a gente não consegue florescer o que Deus fez para que a gente verdadeiramente impactasse, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso conosco mesmo, né? E tem uma frase do Thiago Brunet que eu gosto muito, que ele fala assim, que as nossas emoções são transitórias, mas as decisões que tomamos com base nelas são duradouras. Ainda que não possamos controlar os comportamentos externos, podemos escolher como reagir emocionalmente. Então essa que é a chave, né? Eu não posso, às vezes, controlar o que está acontecendo dentro de mim a hora que a informação chega, a hora que o sentimento chega. Mas eu posso revelar como que eu vou me comportar e como que eu vou reagir diante desse sentimento e dessa emoção. Então a chave está nisso. O primeiro ponto, reconhecer as nossas emoções. Nós temos que entender que o primeiro passo para cuidar é reconhecer o que nós estamos sentindo.
né? E como eu disse, nós mulheres nessa correria, nessa multitarefas, às vezes a gente acaba nos moldando a reprimir as nossas emoções, a engolir o choro, a dizer que tá tudo bem e na verdade não tá, né? E não é isso que a palavra de Deus também nos ensina, porque a gente tem que entender que em vários personagens, a pastora Lohane citou ontem Davi, citou Ana, né? Trago aqui também José, nós estamos na série, tivemos na série de José na igreja, né? São personagens que não deixaram de abrir o seu coração diante do Senhor, não deixaram de expressar a sua dor, né? Davi lá em Salmos, quantas vezes ele expôs suas angústias, reconhecendo verdadeiramente o que ele estava sentindo. Então, nós temos que entender que reconhecer o sentimento, reconhecer a emoção é o primeiro passo para a transformação. Eu não posso ignorá-la. Por quê? Porque realmente essa emoção, esse sentimento que eu estou sentindo, pode ser que não seja fruto do agora. Isso pode ser um acumulado de sentimentos, isso pode ser um acumulado de coisas que eu vivenciei durante toda a minha vida e que agora é somente um gatilho de explosão. Então eu tenho que achar a raiz. De onde partiu isso? De onde que tá vindo isso? Por que que isso tá me deixando vulnerável? Por que que isso me dói? Por que que isso tá me trazendo um desconforto? Né? Começar a refletir e entender talvez um traço. Porque de repente a gente explode com alguém, a gente age de maneira que às vezes a gente até se arrepende depois com uma pessoa, mas nem é a pessoa a responsável 100% por aquilo. Às vezes foi geralmente esse fator que aconteceu lá atrás, essa rejeição que aconteceu lá atrás, às vezes foi um sentimento acumulado por anos e que agora meu corpo, meu organismo não aguentou mais e teve que expor, teve que colocar para fora, né? Então, nós temos que buscar essa raiz, né? Só que buscar a raiz para transformar, né, o fruto em algo novo, em algo diferente. Por quê? O nosso passado, ele pode explicar o nosso presente. O que é isso? Ele pode explicar porque que eu tô sentindo essa emoção hoje. Mas ele não pode definir o nosso futuro. Quem define o nosso futuro somos nós, que autorizamos que esses sentimentos e esses pensamentos influenciem aquilo que a gente quer fazer. Então, nós temos que ter esse discernimento de assimilar o pensamento, de reconhecer essa emoção e tentar entender o que está me levando a esse gatilho, né? E aqui eu deixo uma prática para nós mulheres. Quando se sentir sobrecarregada demais, tirar um tempo e orar. E eu gosto muito de falar com as meninas, com as mulheres que eu acompanho, de escrever, gente. Escrever o que está sentindo. Colocar nome no que você está sentindo. Você está sentindo uma tristeza, é uma frustração, é uma ansiedade, é uma raiva. Então você coloque nome no seu sentimento para ele entender, olha, ela está entendendo que tem algo aqui errado. Ela está entendendo que realmente precisa dar atenção em algo. E aí você passa a refletir qual que é o seu momento de transformação e de mudança para não sentir aquilo mais. Eu falo que para que a gente passe por qualquer mudança, a gente tem que estar inconformado com o que a gente está sentindo e vivendo. Então, eu só vou me transformar verdadeiramente se eu não aceitar aquela condição mais na minha vida. Deus, eu não aceito mais ter ansiedade. Deus, eu não aceito mais ter medo. Deus, eu não quero esse sentimento para mim. Me ajude a mudar. Então, quando a gente faz esse tipo de internalização, de assimilar esse sentimento e se inconformar com ele, eu já estou a um passo da mudança que eu preciso, né? E aí, depois que eu reconheço esse sentimento, essa emoção, o que eu tenho que fazer? Submeter ela ao Espírito Santo, né? Eu tenho que se submeter, porque nós podemos sentir, mas nós, como eu disse, não podemos ser governados pelo que sentimos, né? E lá em 1 Pedro 5:7, a palavra do Senhor fala assim para nós, né?
lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, olha que poderoso isso. Deus já está falando. Não é que você não vai sentir ansiedade, não é que você não vai sentir medo, não é que você não vai sentir tristeza, mas ele está dizendo: lance sobre mim o seu sentimento, lance sobre mim o seu medo, lance sobre mim a sua limitação. Entregue nas minhas mãos. Porque enquanto a gente não se abre com o Senhor, enquanto a gente não quebranta mesmo o nosso coração verdadeiramente para entender que é Ele que tem o controle de todas as coisas e Ele é que é capaz de nos moldar, o Espírito Santo que nos molda por dentro, Deus não vai agir. Não é porque Ele é ruim, não é porque Ele não está entendendo que a gente não precisa, mas é porque Ele tem que ver o nosso quebrantamento. Ele tem que ver que nós somos dependentes dele, que nós precisamos dele para nos ajudar a transformar, né? E essa submissão, a pastora Lohane também ontem citou aqui, quando Jesus estava no Getsemane, a gente entende aqui também que lá naquele momento ele sentiu tristeza profunda, pode ser que ele tenha sentido até medo, né? Porque chegou a suar gotas de sangue, chegou a falar com o Pai que não era o que ele queria, mas que fosse feita a vontade do Pai, né? Então ali é mais do que comprovado que Jesus nos ensina que emoção existe, né? Mas a decisão dele lá foi submeter à vontade do Pai. E se a gente pega não só no Getsemane, mas em todo o ministério de Jesus, nos 3 anos que ele teve aqui na Terra, o quanto ele não teve que lidar com emoções, porque ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi agredido, ele foi desprezado, e ainda assim o foco dele estava no que Deus já tinha determinado, o foco dele estava na palavra, o foco dele estava na identidade dele. Então essa é a importância da gente submeter as nossas emoções ao Espírito e deixar com que Ele conduza. Nós temos que dar essa liberdade para Deus, ainda que Deus seja onipotente, onipresente, onisciente, nós temos que ter, né, esse quebrantamento mesmo de reconhecer a soberania dele em nossas vidas, né? E é assim que nós vamos ser transformados, né? A prática quando a gente entender que a gente está sendo dominada por essas emoções, é orar mesmo ao Espírito Santo e falar: entrego essas emoções nas tuas mãos, me ajuda a reagir a elas de forma sábia. E esse simples exercício, você vai ver como que vai melhorar a forma que você vai lidar com as situações, né? E o terceiro passo, que é o complementar de tudo isso, é renovar a nossa mente pela palavra. Aqui também eu trago o exemplo de Jesus. Jesus, quando ele foi tentado no deserto pelo diabo, o diabo tentou usar a própria palavra para enganar Jesus. Mas Jesus, conhecendo da palavra, ele usou da verdadeira palavra para combater a seta de Satanás. Então, por que nós temos que renovar a nossa mente com a palavra? Porque nós temos que descobrir a verdade sobre quem Deus é e sobre quem nós somos em Deus, né? Então, se a gente sabe verdadeiramente a nossa identidade de filha, se a gente sabe as nossas promessas, se a gente sabe o que Deus espera de todos nós, não tem porquê a gente ficar refém das emoções, não tem porquê a gente achar que é o inimigo que está tentando nos combater a todo tempo, né? Eu brinco também que às vezes a gente fala assim: eu tô passando uma prova, tô numa aflição, tô numa tempestade, mas o inimigo tá falando assim: querida, é você que tá gerando isso tudo dentro da sua mente. Eu não posso nem te tocar. Eu não posso nem colocar a mão em você. Então, às vezes, a gente não quer reconhecer que também parte de nós essa responsabilidade de transformar a nossa mente, de fazer diferente, né? De querer uma história diferente. Então, nós temos que trazer essa consciência. Porque jogar a responsabilidade no inimigo, isso aí nós vimos que acontece desde lá do Éden, né? Quando Adão jogou a responsabilidade em Eva e Eva jogou na serpente. Então é muito mais fácil a gente passar a responsabilidade do que a gente está sentindo para o outro. É mais fácil eu dizer que às vezes eu estou sentindo ansiedade porque eu estou com excesso de tarefas.
mas será mesmo que você precisava desse excesso de tarefas? Será que não está faltando uma organização? Será que não está faltando você parar para alinhar tudo aquilo que você tem que fazer? Então temos que voltar esse olhar de responsabilidade também, né? E a chave da renovação da mente, nós sabemos que é Romanos 12:2, que a palavra do Senhor fala que a gente não tem que nos amoldar às coisas do mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Aqui Deus não está falando que Ele vai renovar a nossa mente. Ele está falando que nós temos que transformar a nossa mente. Então, de novo, traz aqui a autorresponsabilidade. Sou eu que tenho que submeter a transformação da minha mente. Deus vai me ajudar, Deus vai me fortalecer, mas eu é que tenho que conduzir essa mudança, né? Assim como para alimentar o meu espírito, para fortalecer o meu espírito, eu tenho que buscar da palavra, eu tenho que buscar intimidade com Deus, a mente não é diferente, eu também tenho que fazer da mesma forma. Só que nós vivemos hoje, gente, num mundo que ainda é muito preconceituoso com os cuidados da mente. A gente negligencia cuidar da nossa mente. Até nós mesmos, às vezes, temos preconceito. Ah, não, mas pra que eu tenho que cuidar da mente? A gente acha que parar para cuidar da mente é uma confirmação de incapacidade, é uma confirmação, às vezes até de loucura, de problema psiquiátrico, e não necessariamente é isso, né? Pelo contrário, nós temos que ter o discernimento que se eu tenho que fazer exercício físico para trabalhar o meu corpo, se eu tenho que fazer imersões na palavra, se eu tenho que fazer imersões em conferências, em conteúdos, para eu aumentar a minha espiritualidade, se eu tenho que aumentar a minha intimidade com Deus, qual que é a atividade que eu estou fazendo para alimentar o meu emocional? Então, essa que é a chave, né? Da gente entender que nós também precisamos voltar os olhos para a transformação da nossa mente, né? Porque os nossos pensamentos, geralmente, são pensamentos alimentados com coisas negativas. Eu falo por mim mesma. Olha que mentalidade de escassez que eu tinha. Por ter reconhecido, né, raízes de rejeição e dores do passado. Então eu criei um bloqueio de que eu sempre pensava no negativo de uma situação, tudo que pudesse dar errado. Porque, na minha visão, se desse certo, eu ficaria feliz. Se desse errado, eu já estaria preparada mesmo, porque eu já tinha criado ali todo um procedimento de como agir como desse errado. E olha o perigo disso. Eu já estava conduzindo a situação para o lado negativo. Eu já pensava negativo, eu já agia esperando o errado. Então, muitas coisas na minha vida foram me frustrando, muitas coisas na minha vida foram gerando consequências negativas, porque eu emanava o negativo, né? Eu dava mais valor pelos os sentimentos que traziam insegurança, que traziam fracasso, que me traziam vulnerabilidade, do que na verdade da palavra de Deus, da positividade de tudo aquilo que Deus já disse, né? Que vai fazer sobre nossas vidas, que vai nos abençoar, que vai trazer, né? De benefício para nós. Então, muitas coisas na minha vida ficaram travadas por muitos anos porque eu não reconhecia isso. Aí eu falava assim, não, se der certo eu vou ficar feliz, mas se der errado eu já tô preparada. Isso é mente de escassez, isso é mente de pessoa ferida, que não quer de novo que ninguém toque ali na sua ferida. Mas quando você reconhece isso, você é capaz de mudar, você é capaz de pensar positivo, você é capaz de olhar pro lado bom da situação, né? E aí, um outro ponto que eu quero trazer, juntando essa questão da autorresponsabilidade, do que Deus manda nós transformarmos a nossa mente, nós temos que entender também a manifestação do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Não quer dizer que nós não vamos sentir, não quer dizer que nós não vamos pensar contrário, mas eu tenho que ter a capacidade de domínio próprio para agir diante daquilo que é o sentimento que está me afligindo, né? E Jesus mostrou isso para nós, como eu disse aqui, todas as vezes, né, que ele foi rejeitado, que ele foi humilhado, que ele foi perseguido, ele conseguiu ter domínio próprio e saber como agir daquela situação. Aí você pode parar e me falar assim, Dani, mas era Jesus. Ok, mas na palavra do Senhor também, lá em 1 Coríntios 2,16, fala assim com a gente. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós
pensamos como Cristo pensa. Então, se a palavra de Deus está dizendo que nós pensamos como Cristo pensa, não quer dizer que emoções ruins não vão existir, porque Cristo também teve essas emoções. Mas quer dizer que quando eu penso, quando Cristo pensa, eu ajo com domínio próprio diante daquela emoção. Então é isso que a palavra quer nos ensinar. Que não tem problema a gente sentir algo ruim, negativo, mas o que eu vou fazer diante desse sentimento é que muda toda a minha trajetória, né? Então nós precisamos trocar esses pensamentos mentirosos pelas verdades da palavra de Deus, né? Ele nos ensina a confiar, a reprogramar os nossos pensamentos com a palavra dele. E um exemplo básico que eu quero trazer para vocês é o seguinte: quando a gente compra algum eletrodoméstico, algum aparelho telefônico, alguma coisa de tecnologia, raramente leia-se o manual, não é? A gente olha basicamente a função necessária que a gente quer daquele item e a gente usa ele ad eterno para aquilo. Só geralmente quando começa a dar um problema que a gente pega o manual para entender o que é a função, como que tem que fazer, como que tem que agir, olhar onde tem a garantia. Então vamos trazer essa realidade para nós? Nós temos um manual que geralmente a gente tem um hábito também de abrir só quando a gente tem algum problema, só quando a gente entende que alguma coisa está de errado. Mas esse manual, ele diz tudo o que nós somos capazes de fazer. Ele diz tudo que nós podemos alcançar e principalmente ele diz quem nós somos. Então, às vezes, nós estamos aqui agora agindo de maneira a quem a gente pode agir porque a gente não conhece verdadeiramente o nosso manual. A gente não sabe para que nós fomos feitos. Então, nós temos que entender que esse manual aqui nos liberta também da mente, da incapacidade de achar que a gente só serve para aquilo, de achar que a gente só pode aquilo, de achar que a gente precisa de recorrer a ele só no momento de dificuldade. Não, o manual é para dizer todas as coisas que nós podemos em Cristo Jesus. Então, tenha isso em mente, que eu não tenho que usar o manual apenas para os momentos de debilidade, de dificuldade, de sofrimento. Não, é uma alimentação contínua para fortalecer e para descortinar toda a minha capacidade. Assim como um eletrodoméstico, assim como um material de tecnologia, né? E quantas vezes a gente nos deixa usar um item que muitas vezes é caro. Gente, eu confesso para vocês, eu sempre fui de Android, nunca gostei de iOS. Aí meu marido me presenteou com o iOS. Eu utilizo o iPhone para o básico. Se você me perguntar as funcionalidades que tem aqui, eu não sei te falar quase nenhuma. E quantas vezes nós também não somos assim, funcionamos só no básico? Porque nós não paramos para olhar a nossa capacidade, o que nós somos verdadeiramente capazes de entregar. Então fica essa chave para vocês se libertarem dessa necessidade de ouvir a palavra, de descobrir mais da palavra, mas acima de tudo, descobrir quem Deus é e quem nós somos em Deus, né? E pra gente fechar, eu quero deixar algumas dicas rápidas aqui para vocês colocarem em prática em dia a dia, né? Como eu disse, o momento de devocional, e nesse momento, tire um tempo para escrever suas emoções, o que você tem sentido naquele dia, né? Ora em cima disso, ora em cima dessas emoções e responda a essa emoção com a palavra. Então, se você está tendo ansiedade naquele dia, pegue na palavra o que fala sobre a ansiedade e transcreva o contrário, né? Traga o sentimento contrário. Se você não está se sentindo amada naquele dia, pegue na palavra todas as passagens que Deus fala que você é filha amada, que você é filha querida, que você é preciosa, e vai fazendo essa transformação. Uma outra chave muito importante, gente, muito poderosa, é buscar uma roda de apoio saudável. O que é isso, Dani? Por exemplo, se eu tenho facilidade em reclamar, se eu já tenho uma predisposição de murmurar, se eu for sentar do lado de pessoas que só
só reclamam o dia inteiro, que só falam mal da vida o dia inteiro, a propensão de eu continuar fazendo isso é gigantesca, né? Se eu tenho problema com fofoca, se eu adoro dar conta da vida do irmão e eu sento numa roda de pessoas que adoram falar dos outros, a propensão de eu continuar fazendo isso é muito grande. Então, o que eu tenho que fazer? Buscar ambientes saudáveis, ambientes que vão me ajudar a fortalecer as minhas emoções e não me deixar mais vulneráveis a sentimentos contrários à palavra de Deus. Isso é muito importante. Outro ponto importante: líderes espirituais para ajudar na caminhada, para descortinar coisas que às vezes a gente não está conseguindo enxergar sozinho. Aconselhamentos, né? Na nossa igreja nós temos o time do SOS, que são pessoas que estão ali disponíveis para atender quem precisa. Mentores, conselheiros, a própria palavra do Senhor em Provérbios fala que nós temos que ter conselheiros e mentores. Então isso é muito importante, né? E conhecendo da palavra, conhecendo mais disso, mais a gente vai se aperfeiçoando e mais os nossos pensamentos são voltados para a verdade de Deus, né? Outra chave: cuidar bem do físico. Por quê? É comprovado cientificamente que o estímulo físico, a atividade física, faz limpeza emocional. Então, nós temos que ter tempo de higiene emocional. Hoje, nós gastamos muito mais energia emocional do que repomos essa energia. Então, nós temos que buscar ferramentas que vão nos ajudar. Sono, alimentação, descanso, né? Isso, além de ser espiritual, porque a gente sabe que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é emocional também. Porque quando a gente não come bem, quando a gente não alimenta bem, quando a gente não está descansado,